Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43. Lucas 8, 43. É uma passagem que os irmãos certamente já ouviram pregações a respeito dela, mas hoje quero trazer algumas visões que Deus tem colocado no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos. O texto pode ser projetado ou a gente pode ler aqui, né? Eu leio aqui para os irmãos então, ó. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus pertences. Então, deixa eu perguntar, essa mulher estava doente há quantos anos? 12 anos. Ela tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia disse que ela gastou todas os seus pertences, seus haveres, e não conseguia uma solução. Também ela teve o acesso aos médicos que também não conseguiram resolver o seu problema. Então, ela estava vivendo essa dificuldade. O verso 44 diz assim, veio por trás dele Jesus e tocou na orla das suas vestes, e logo se sentiu curada daquela hemorragia. Mas Jesus disse, quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam, as multidões te oprimem, dizes quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fosse curada. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E em outro texto diz, ser curada deste teu mal, né? Você pode ler depois em Mateus capítulo 9, que ele termina dizendo, ser curada desse teu mal. Então, essa mulher, ela passou 12 anos da sua vida sofrendo uma enfermidade para a qual ela não tinha encontrado uma solução. Essa mulher foi procurar Jesus. A Bíblia diz que ela aproximou-se dele e ia por trás, porque havia uma grande multidão. Mas ela só foi procurar Jesus porque a Bíblia diz que ela ouviu falar a respeito dele. Ouvindo falar a respeito dele, ela foi procurá-lo. Aquela mulher foi sozinha. Então, significa que ela estava há 12 anos, numa luta, e estava solitária. Aparentemente, não tinha quem a ajudasse. Imagine uma pessoa com uma doença que fazia com que ela não fosse bem vista na sociedade, porque era tida como uma pessoa que não tinha uma saúde boa, e o tipo de doença fazia que ela fosse segregada, que ela fosse colocada à margem. Então, ela devia estar vivendo um momento de solidão. Ela tinha um problema, tinha uma dificuldade, não tinha uma solução aparente, e, além disso, era uma pessoa que estava vivendo um momento de solidão, de abandono, de tristeza, de frustração. Imagine você estar vivendo um tempo onde você tem uma luta grande e não consegue resolver. Tem um problema complicado e não consegue resolver. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema no emprego, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema social, às vezes é um problema na igreja. Todos nós passamos por altos e baixos na vida. Essa mulher estava vivendo um momento muito particular e muito difícil na vida dela. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela já tinha gastado todos os seus recursos. Nesse cenário, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou assim, se eu tão somente tocar a orla dos seus vestidos, eu ficarei curada desse meu mal.
Então, quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu dentro dela o quê? Uma esperança. Isso, nasceu dentro dela uma esperança. E essa esperança veio acompanhada de uma fé. Uma fé que dizia, se eu tão somente for ao encontro dele, e se eu somente tocar a orla do seu vestido, da sua túnica, eu ficarei curada desse meu mal. Então aquela mulher, embora fosse uma mulher sofrida, embora fosse solitária, embora estivesse frustrada porque as coisas não estavam dando certo na vida dela, quando ela ouviu falar de Jesus, as coisas começaram a mudar na vida dela. Por quê? Porque Jesus fez nascer na vida dela uma esperança, uma atitude de fé, uma confiança, e ela pensou, se eu for lá e tocar a orla dos seus vestidos, eu poderei ficar curada do meu mal. Por que ela pensou isso de Jesus? Porque o testemunho que ela ouviu de Jesus fez nascer no coração dela, no entendimento dela, uma compreensão, uma fé, que ela podia, se com fé ela tocasse a orla dos vestidos de Jesus, ela podia encontrar uma resposta para aquele problema. Quantas vezes nós carregamos um problema, carregamos uma luta, carregamos uma batalha, e quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas não nasce no nosso coração uma disposição de fazer uma relação pessoal com Jesus, buscar a presença de Jesus, apresentar de maneira confiante aquilo que está nos incomodando na presença de Jesus. Por isso que muitas vezes a gente carrega um problema há muitos anos, e a gente ouve falar de Jesus muitas vezes, mas falta da nossa parte a atitude que estava no coração daquela mulher. Quando ela ouve, ela já estava desanimada, mas acende na vida dela uma esperança. Assim, quando Jesus entra na nossa história, ele muda a nossa frustração, o nosso desespero, o desânimo, ele muda para uma experiência de fé, de confiança. E ele diz assim, e a palavra diz que se nós formos a ele, a Bíblia diz que ele não nos lançará fora. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E aquela mulher, depois de 12 anos, encontra aquela oportunidade, ela se encontra com Jesus. Depois de 12 anos de luta e de batalha. E naquele momento, algo especial acontece na sua vida. É assim, quando Jesus entra na sua vida, algo especial acontece na sua vida. Não é Jesus entrar pelo conhecimento. Eu soube de Jesus, eu ouvi falar de Jesus, mas o Senhor Jesus tem que entrar na nossa experiência de uma maneira que Ele mexa com os nossos corações, com as nossas mentes, e que Ele gere dentro de nós uma atitude de fé e de confiança. É interessante, quando Jesus estava se preparando para subir e estar à direita do Pai, Ele disse para os seus discípulos assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus prometeu o quê? Para estar conosco todos os dias? O seu Espírito Santo. Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua vida. Eu cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus disse que Ele não somente nos deu a promessa, como Ele se dispôs a realizar a promessa de estar presente na nossa experiência pessoal. Outra coisa interessante que a Bíblia diz, o nosso corpo é o templo de quê? Do Espírito Santo, que habita em nós. Então, não somente nós ouvimos falar de Jesus, como Jesus está falando conosco, no sentido de que Ele disse, eu e meu Pai viremos para vós, e faremos em vós o quê? Morada. Você sabia que Jesus não está longe, distante,
esperando que você vá até Ele, Ele tomou a iniciativa de vir até você, de bater na porta da sua casa, bater na porta da sua vida, bater na porta da sua mente, do seu entendimento, bater na porta do seu coração, na expectativa de que você abra a porta e Ele possa entrar dentro da sua experiência pessoal. Para que Ele, então, não seja uma presença fora e distante, mas uma presença próxima, íntima, na sua caminhada pessoal. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. Então, somos filhos de Deus não porque nós declaramos isso sobre nós, mas porque Deus declara isso sobre nós. Ele é que diz que nós somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito. Você é um ser espiritual. O Espírito de Deus fala com o seu espírito que você é filho de Deus, porque Deus te adotou como um filho amado. Assim como quando Jesus foi batizado, ele falou assim, este é o meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Você é um filho amado de Deus em quem Ele tem todo o seu prazer. Aquela mulher não sabia disso, até a hora que ela soube. E ela disse, se eu for ao encontro dele, e se eu só tocar nele, eu ficarei curada do meu mal. Aqui estou dizendo para você que é crente, já fez algo muito maior do que aquela mulher, porque você já abriu a sua vida, o Espírito do Senhor já habita em você, seu corpo é o templo do Espírito, você é morada de Deus em Espírito, Deus é presente na sua experiência, Deus está com você, Ele habita a intimidade da sua vida, portanto você é abençoado, porque Deus não está lá distante e você não tem que ir lá ao encontro dEle, Ele já veio ao seu encontro, já estabeleceu comunhão com você, e você agora tem a bênção de ser uma pessoa que é morada de Deus em espírito. Você sabia disso? Se você tem isso dentro de você, qual que é o cuidado que você tem com a presença de Deus na sua vida? Qual é o cuidado que você tem sabendo que você é templo do Espírito Santo? De que maneira você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu coração, sabendo que você é o espaço onde o Espírito Santo habita e se manifesta. Então é importante que a gente tenha consciência de como que Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária, que decidiu que Ele enviaria o seu Espírito para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que a gente não teme mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele anda conosco no vale das sombras da morte. Ele caminha conosco em todo o tempo. E Ele está presente na nossa vida. Quando aquela mulher vai lá e toca Jesus, a Bíblia diz que ela sentiu-se curada do seu mal. Ela sentiu-se abençoada pelo poder de Deus. Por que ela sentiu-se abençoada pelo poder do Senhor? Porque o Senhor estava ali presente. E quando ela toca com fé a vida do Senhor, ela sente que algo especial acontece, porque do Senhor sai a virtude que vai abençoar a fé daquela mulher. E ela sente que algo especial aconteceu. Então, o Evangelho não é algo para a gente só saber teoricamente. Evangelho é algo para a gente experimentar na vida. Evangelho é para a gente viver. O Evangelho é para a gente perceber que o Deus poderoso da criação está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a fortaleza. Ele é aquele em quem nós, embaixo das asas, nos abrigamos. Então não é uma teoria, não é uma religião, é muito mais do que isso, é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, na nossa experiência pessoal. Não é Deus no meio de nós, é Deus dentro de nós. Por isso que Jesus diz, se eu chego até vós, se eu expulso o demônio, se eu curo os enfermos, é chegado até vós o reino de Deus. Mas depois ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Não está no meio de vós, dentro. Por isso que o Espírito do Senhor habita na vida de cada um de nós. Quando aquela mulher sente no seu corpo a obra do Espírito de Deus, a obra do Senhor,
Então, ele pergunta, quem foi que me... Aí o que o pessoal fala lá com ele? Mas, mestre, todo mundo está te tocando, tem uma multidão aqui em volta, todo mundo te aperta, todo mundo chega para cá, todo mundo chega para lá, todo mundo te empurra, e o senhor vai perguntar quem te tocou? Ele diz assim, é porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma maneira especial. Alguém me tocou de uma maneira singular. É essa que é a diferença entre um crente que toca Jesus com a sua fé, com a sua confiança, que fala com o Senhor na intimidade do seu coração, e aquela pessoa que ouve falar de Jesus, mas nada muda na sua vida, nada altera na sua vida, porque é apenas uma informação sobre Jesus. Mas aquela mulher não, ela sentiu na sua vida algo que era o poder de Deus entrando na sua experiência pessoal e transformando a sua vida, transformando a sua tristeza, transformando a sua frustração, transformando a sua impossibilidade na possibilidade dela ser dali para frente uma nova criatura, uma nova pessoa, que agora não era apenas alguém que ouviu falar de Jesus, mas alguém que sentiu na sua vida a obra de Jesus. Isso que é a grande diferença do crente, que ele não apenas sabe sobre Jesus, mas ele experimenta na sua vida a operação do Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor está presente em nós, para fazer que a nossa experiência seja uma experiência verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que quando nós somos crentes, Deus nos dá o seu Espírito Santo para ser, sabe o quê? Penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Quem sabe o que é penhor? Levanta a mão. Ninguém sabe. Penhor é uma garantia. Você vai na Caixa Econômica, você leva um relógio, você diz, eu quero receber R$100 de empréstimo. Eu vou dar o meu relógio como penhor, como garantia. Ele te dá os R$100, o relógio fica lá. Quando você for pagar os R$100, ele te devolve o relógio. Então, o penhor é a garantia. A Bíblia diz que Deus deu Jesus disse que ele mandaria o seu Espírito como penhor da nossa salvação, como penhor da nossa herança, como garantia da nossa salvação. Então entenda que Deus deu o Espírito Santo para habitar dentro de você, para dar garantia da presença dele na sua vida, garantia da operação dele na sua vida, garantia dele ser um Deus vivo e poderoso na sua experiência pessoal. Então você não é um religioso apenas, alguém que ouviu falar de Jesus, você é a morada de Deus em espírito, nunca esqueça disso, porque isso é que vai alimentar a sua fé, vai desenvolver sua confiança, vai fazer com que você creia em Jesus de todo o seu coração, porque ele veio habitar com você. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Isso é a dádiva de Deus, é a bênção de Deus. Pois bem, quando aquela mulher sente que ela foi tocada pelo poder de Deus, e os discípulos dizem assim, olha, todo mundo... Aí Jesus falou, não, alguém me tocou diferentemente. É dessa maneira que nós temos que tocar Jesus, diferentemente, de modo a mover o Espírito do Senhor, mover o Senhor na direção das nossas vidas, porque pela fé, a Bíblia diz que nós podemos mover montanhas, e a fé é um dom de Deus, é Ele que derrama a fé nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nos ensina a Escritura. O Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso consolador, é nosso abençoador. Então, tudo isso a gente tem que pensar que é uma bênção pela qual nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é muito benigno conosco, Ele é muito bondoso conosco, e Ele se dispõe a estar em nós para ser a presença de Deus na nossa experiência pessoal. Quando a gente entende isso, a gente se sente um privilegiado, espiritualmente abençoado, porque Deus nos chamou, nos separou, nos santificou para a sua honra e para a sua glória. Por isso que a Bíblia diz, santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Santificai a Deus nos vossos corpos. Então, se Ele deu o Espírito para habitar em você, você tem que ser o quê? Uma pessoa santa no seu modo de viver. Santo significa o quê?
Então, todo mundo que é divorciado é santo, porque é separado. Não é. Separado é um pedaço do negócio. Santo é aquele que é separado para uso especial de Deus. Isso aqui chama santuário por quê? Porque foi separado para uso especial de Deus. Não pode ser profanado, porque é santuário de Deus. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso que quando você tem consciência da presença de Deus na sua vida, você tem uma conduta, um comportamento, uma caminhada que privilegia a manifestação de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, você é astro luminoso no meio de uma geração perversa e corrompida. Você é sal da terra, você é luz do mundo, porque Deus escolheu habitar dentro da sua vida. Por isso que você glorifica a Deus no seu corpo mortal. Glorifica a Deus santificando sua vida ao Senhor. Ela é separada para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, para o trabalho do Senhor. E Ele faz isso estando presente na sua experiência pessoal. Quando aqueles homens falam que todo mundo está apertando, Jesus diz, não, mas de mim saiu virtude. E a mulher então disse assim, olha o que ela disse. Agora não adianta eu ficar escondido aqui. Agora eu fui descoberta. Agora eu tenho que dar a volta e me prostrar diante dele. Interessante, ela descobriu Jesus e depois Jesus a descobriu. Onde é que está aquela que me tocou? Aqui, tá bom. Ela chega lá e se coloca diante dele. O que ele diz para ela? Filha, tua fé te salvou. 2, vá em paz. 3, ser livre desse seu mal. Então, Deus trabalhou no espírito, tua fé te salvou, trabalhou nas emoções, vá em paz, e trabalhou no corpo, ser livre desse seu mal. Então, ela foi pedir uma benção. Qual que é a benção que ela foi pedir? Qual a benção? Acredite, fale alto. Qual a benção que ela foi pedir? A cura. Ela foi pedir uma benção. Quantas bênçãos ela recebeu? 3. Então, Jesus não quer trabalhar conosco só para resolver nossos problemas do corpo, nossos problemas do dia a dia. Ele quer trabalhar conosco para trabalhar na nossa mente, nos dar uma emoção boa, um sentimento bom, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai derramar em nosso coração, vai encher nossa vida. E Ele quer fazer o quê? Ele quer nos dar a bênção da salvação, de nos trazer para a comunhão com Ele, de nos trazer para o conhecimento com Ele. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, o que vai acontecer? Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus falando, rios de águas vivas vão fluir do seu. Então Jesus está dizendo, eu vou colocar uma fonte de águas vivas dentro de você. Mas você precisa crer em mim, como diz a Escritura. Você precisa entender a palavra, aceitar a palavra, e pela fé viver a palavra, porque rios de água, você quer uma fonte divina dentro de você? Você quer uma fonte divina brotando da sua vida? Você quer uma fonte de vida, vida abundante? Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele diz, vai nascer um rio de águas vivas de dentro de você, o quê? Vida abundante. É uma fonte jorrando de dentro de você. É a fonte de Deus na sua vida. Jesus não falou que ele veio para que nós tivéssemos a vida eterna? E o que é a vida eterna? Às vezes a gente pensa que a vida eterna é uma soma de não sei quantos milhares de anos. É 1 ano, mais 1 ano, 100 anos, 200 anos, milhões de anos. Né? Eterna que tem a vida longa que não se acaba mais. Isso é uma parte. Mas Jesus diz assim, olha só, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. E ele diz, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então nós queremos vida eterna, é mais do que quantidade,
é uma intensidade de vida, é um conhecimento de Deus, é andar com o Senhor, é saber o que o Senhor pensa, é Deus saber o que você pensa, é criar amizade com Ele, é criar relacionamento, é criar identidade, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e quanto mais do Senhor você crê, quanto mais do Senhor você conhece, tanto mais a sua mente se expande, tanto mais você conhece a vida divina, tanto mais a vida de Deus interfere na sua vida e faz de você alguém que cresce espiritualmente. E a vida eterna é crescer ao ponto de a vida ser infinita e eterna, assim como é a vida de Deus. Ele quer colocar dentro da nossa vida o sopro da sua vida. Ele quer colocar dentro da nossa vida o seu espírito. Ele quer colocar dentro da nossa vida a sua palavra. Ele quer colocar dentro da nossa vida o seu poder, a sua graça, para nos abençoar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, para nos fazer mais do que vencedores. Aquela mulher voltou para casa com o problema ou sem o problema? Sem o problema, porque o problema ficou lá nas mãos de Jesus. Ela voltou para casa com a sua paz restaurada. Ela voltou para casa com a salvação que Ele acabou de lhe dar. Ela voltou para casa enriquecida, porque ela descobriu Jesus, acertou com Jesus, encontrou-se com Jesus, e Jesus derramou sobre ela bênçãos especiais. É isso que Jesus faz conosco. Quando nós o encontramos no caminho da vida, Ele abençoa as nossas vidas e faz nascer em nós rios de águas vivas. Quando tinha 2 discípulos no caminho de Emaús, falando sobre o Evangelho, criticando um ao outro lá o problema, Jesus chega, pergunta: o que vocês estão falando? Só você é peregrino, não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, mataram Jesus, fizeram, aconteceram. Nós pensávamos que Ele fosse o Salvador de Israel, mas já passaram 3 dias, nada aconteceu. Aí Ele falou assim: honestos e tardos de coração, para quem tudo que a palavra ensinava. Aí começou lá de Moisés, pregou. Quando chegou com eles lá na casa deles, sentou na mesa, orou, partiu o pão, deu para eles. A Bíblia diz que os olhos dele abriram, o coração abriram, e eles passaram: puxa vida, será que em nossos corações não ardia quando ele falava conosco as coisas do céu? E voltaram para Jerusalém como testemunho. Ele vive, ele ressuscitou, ele falou conosco, ele é real. O que é que nós precisamos como igreja? Ter essa experiência. Jesus vive e reina. Ele fala conosco, ele intercede por nós diante do Pai, ele é nosso advogado. Ele disse uma coisa interessante, eu vou terminar aqui. Ele disse uma coisa interessante: quando você for orar, eu te autorizo, eu te dou a autoridade de usar o meu nome perante o trono da graça. Quem é que faz isso por você? Qual é o político que te faz isso? Qual é a autoridade que faz isso? Você poder chegar lá a hora que você quiser, usar o nome dele, onde você precisar chegar, lá na presença do glorioso Deus poderoso da criação. Ele te dá o direito de usar o nome dele. Por isso nós oramos em nome de... Porque Ele nos deu o direito de usar o nome dele, porque Ele quer garantir que as nossas orações serão aceitas e recebidas no trono da graça de Deus. Faz sentido, meus irmãos? Vocês estão tristes, desanimados? Então deixa eu falar com vocês. Olha, você é o templo do Espírito Santo. Saia daqui essa noite louvando, exaltando o nome do Senhor, e com o coração cheio de gratidão, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou um vaso para a honra. O Senhor encheu a minha vida com a unção do teu Espírito. Eu sou grato, porque eu sou morada de Deus em Espírito. Eu sou grato, porque eu sou um crente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você está animado mesmo, fique de pé aí para eu ver se tocou com isso aí que eu te disse. Ó, você vai cantar junto comigo assim, ó. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e faça de novo
Amém? Pois Deus abençoe você.